Ok, pessoal. Agora nós vamos tentar responder as questões da lista 5 de Física 3, referente ao capítulo 25 do Halliday, capacitância. Mas antes de vocês assistirem a estas apresentações, é importante que vocês tentem fazer as questões. Se vocês tentarem assistir as questões primeiro para depois tentar resolvê-las, não é a forma mais correta de aprender. Eu acredito que vocês devem primeiro tentar fazer as questões e, se não conseguir resolvê-las, verificar como eu fiz. Então, esta seria a forma mais adequada. Então, vamos lá. Ok, meus queridos alunos, agora é o momento da gente responder algumas questões importantes da lista. Vamos começar com a questão 1, em que indica o seguinte: a figura mostra os gráficos da carga em função da diferença de potencial para 3 capacitores de placas paralelas, cujos parâmetros são dados na tabela a seguir. Associe os gráficos aos capacitores. Bom, então é uma questão onde exige de você o conhecimento da relação entre a capacitância, a carga e a diferença de potencial. Note que a carga é proporcional à diferença de potencial. Portanto, num gráfico Q versus V, como mostrado na figura, vocês observem que o coeficiente angular da reta nos dá a capacitância. Portanto, o gráfico A está associado certamente ao capacitor que tiver maior capacitância. O gráfico B certamente está associado ao capacitor que tiver capacitância intermediária. E o gráfico C, aquele capacitor que tiver a menor capacitância, já que o coeficiente angular do gráfico C é menor do que os demais. Bom, agora é só verificar a relação da capacitância entre a área e a distância das placas do capacitor. Aí está na tela a fórmula que calcula a capacitância de um capacitor de placas paralelas. Bom, observando o capacitor 1, ele tem área A e distância D entre as placas, portanto, a capacitância dele é dada por essa expressão. Podemos repetir o procedimento para os demais capacitores, e assim podemos calcular as capacitâncias dos capacitores 2, 3 em função do capacitor 1. Bom, o capacitor 1, portanto, como eu disse, é este valor apontado aqui. O capacitor 2, como a área é 2A, então devemos substituir aqui por 2A, que fica esse resultado. E a distância, neste caso, é D. Substituindo na expressão, está aqui. Portanto, o capacitor 2 tem esta capacitância. Já o capacitor 3, o que diferencia dos demais, o que diferencia do capacitor anterior, do primeiro capacitor, desculpe-me, é a distância entre as suas armaduras, que nesse caso é 2D. Portanto, substituindo na expressão geral, nós obtemos isso aqui. Agora, comparando essas três capacitâncias, facilmente você conclui que o capacitor 2 é o capacitor que tem maior capacitância, já que a capacitância dele é 2 vezes a capacitância do primeiro. O capacitor 1, comparando com o capacitor 3, facilmente se percebe que o capacitor 1 tem capacitância 2 vezes maior que o capacitor 3. Portanto, a ordem procurada é esta, indicada aqui. O capacitor 1 tem capacitância maior que o capacitor 2. Desculpe, o capacitor 2 tem capacitância maior que o capacitor 1. E o capacitor 3 tem capacitância maior. Desculpe-me novamente. O capacitor 2 tem capacitância maior que o capacitor 1. E este tem capacitância maior que o capacitor 3. Portanto, esta é a ordem. O capacitor 1, 2 refere-se ao gráfico A. O capacitor 1 refere-se ao gráfico B. E o capacitor 3 refere-se ao gráfico C, já que ele tem a menor capacitância. Bom, vamos agora responder a questão 2 da lista 5 do Halliday. Qual é a capacitância equivalente entre 3 capacitores, todos de capacitância C,
se os capacitores são ligados a uma bateria, letra A, em série, letra B, em paralelo, e qual dos arranjos a carga total armazenada nos capacitores é maior? Bom, é uma questão simples, né, que refere-se à associação de capacitores. Na associação em série, naturalmente, a capacitância equivalente é menor do que qualquer uma das capacitâncias dos capacitores envolvidos. Neste caso, a capacitância equivalente é calculada por esta expressão colocada aqui na tela. O inverso da capacitância equivalente é a soma dos inversos das capacitâncias dos capacitores. Como todos são iguais, fazendo esta conta, concluímos que a capacitância equivalente é C sub 3. Este é o valor da capacitância em série, dos três capacitores associados em série. Bom, quando essa associação é feita em paralelo, a capacitância equivalente torna-se maior. E neste caso, basta somar as capacitâncias dos capacitores. Neste caso, dá 3C. É a resposta para esta questão. E no item C, pergunta-se em qual dos dois arranjos a carga total armazenada nos capacitores é maior. Ora, na associação em paralelo, a carga total é a soma das cargas armazenadas nos capacitores em paralelo. Na associação em série, as cargas são iguais. Portanto, na associação em paralelo, naturalmente, a carga é maior, já que é a soma das cargas armazenadas nesses capacitores. Ok, vamos agora responder a questão 3 da lista 5. Na figura A, os capacitores 1 e 3 estão ligados em série. Então, observando a figura A, facilmente concluímos que esses dois capacitores eles estão associados em paralelo e não em série, como é perguntado. Então, a resposta é não. C1 está em paralelo com o C2, né? E este conjunto está em série. E aí sim, o conjunto C1 e C2 é que está em série com o capacitor 3. Agora vamos à segunda questão, o item B. Na mesma figura, os capacitores 1 e 2 estão ligados em paralelo? Sim, claro que sim. Como a diferença de potencial entre os capacitores 1 e 2 é a mesma, eles naturalmente estão ligados em paralelo. E na pergunta C, o item C, pede para que coloque o circuito das figuras A, B, C, D na ordem das capacitâncias equivalentes, começando pela maior. Bom, observando a figura, percebe-se que todos os capacitores 1 e 2, né, eles estão ligados em paralelo. E, portanto, todos terão a mesma capacitância. E, naturalmente, não há o que colocar em ordem, já que todos eles empatam. Então, a resposta nas 4 situações, os capacitores 1 e 2 estão em paralelo, porque eles estão ligados em pontos comuns de mesmo potencial, e por isso, nas 4 situações, a capacitância equivalente é a mesma. E se calcularmos, o resultado dá C1 mais C2 vezes C3 dividido por C1 mais C2 mais C3. O fato é que os dois capacitores C1 e C2 estando em paralelo, basta somar as capacitâncias, e esse novo capacitor equivalente dos dois, basta agora, em série com C3, basta agora multiplicar C1 mais C2 com C3 e dividir pela soma entre eles. Está aí o resultado. Vamos responder mais outra questão. Agora vamos para a questão 4. A figura mostra 3 circuitos formados por uma chave e 2 capacitores inicialmente carregados, da forma indicada na figura, com a placa superior positiva. Depois que as chaves são fechadas, em que circuitos a carga do capacitor da esquerda, letra A aumenta, letra B diminui, ou letra C permanece constante? Bom, é um problema simples e que envolve a questão da conservação de carga. Lembre-se que a soma das cargas nesses capacitores tem que ser
tem que dar o mesmo valor. Nesse caso, tem que dar sempre 6Q mais 3Q, que é 9Q. Então, se vocês observarem bem para o arranjo 1, nota-se que a capacitância do capacitor da esquerda, é esse aqui, é 2 vezes maior que o da direita, que nesse caso é C. E concluímos, portanto, que no final a carga no capacitor da esquerda será 2 vezes maior que o do capacitor da direita, por conta dessa capacitância que é maior. E, portanto, podemos, através da conservação de carga, inicialmente podemos escrever que o Q da esquerda mais o Q da direita dá 9Q. E lembrando que a carga acumulada no capacitor da esquerda é 2 vezes a carga acumulada no capacitor da direita. Se resolvermos esse sisteminha, vocês concluirão que o capacitor da esquerda terá no final uma carga 6Q e o capacitor da direita terá uma carga 3Q. Portanto, não haverá nenhuma alteração. Essa é a resposta do item C. Esse arranjo 1, no caso, permanece constante a questão das cargas. Bom, no arranjo 2, facilmente a gente conclui que a capacitância do capacitor da esquerda, aqui novamente, é 3 vezes maior que o capacitor da direita. Portanto, a carga acumulada aí será 3 vezes maior. E novamente, resolvendo esse sisteminha, ou seja, a soma das cargas da esquerda e da direita tem que dar 9, e a carga da esquerda é 3 vezes maior que o capacitor da direita. Resolvendo, a gente conta que a carga acumulada no capacitor da esquerda é 6,75, portanto, é maior do que no início, que era 6Q. Agora é 6,75, portanto, há um aumento. Aí responde o item A. E, por último, no arranjo 3, observe que a soma das cargas novamente dá 9Q, conservação de carga, e como as capacitâncias desses capacitores são iguais, naturalmente as cargas no final do processo terá o mesmo valor. Então, temos que resolver este sisteminha elementar, cujo resultado dá 4,5Q. Esta é a carga acumulada em cada um dos capacitores. Portanto, como 4,5Q é menor do que 6Q, conclui-se que neste arranjo a carga do capacitor da esquerda diminui. Bom, vamos agora responder a questão 5. A questão 5 diz o seguinte: inicialmente, uma capacitância C1 está ligada a uma bateria. Em seguida, uma capacitância C2 é ligada em paralelo com C1. Letra A. A diferença de potencial entre as placas de C1 aumenta, diminui ou permanece a mesma. Letra B. A carga armazenada em C1 aumenta, diminui ou permanece a mesma. Letra C. A capacitância equivalente de C1 e C2, que é representado por C12, é maior ou menor ou igual a C1. Letra D. A soma das cargas armazenadas em C1 e C2 é maior, menor ou igual à carga armazenada originalmente em C1. Então, são várias questões colocadas aqui, mas facilmente a gente conclui que quando se faz uma ligação em paralelo entre dois capacitores, naturalmente a diferença de potencial entre as placas permanece a mesma. Esta é a resposta da letra A. Bom, com relação à carga armazenada em C1, como esses capacitores estão ligados a uma fonte que fornece uma mesma diferença de potencial, e eles estão naturalmente ligados em paralelo, conclui-se que a carga de C1 permanece a mesma, sem nenhuma alteração. No item B, a carga armazenada em C1, ele pergunta se aumenta, diminui ou permanece a mesma. Bom, como já discutimos, né, esses capacitores estão ligados em paralelo. A capacitância equivalente, como nós já discutimos, é a soma das capacitâncias do capacitor 1 com o capacitor 2. Por isso, a capacitância equivalente aumenta, né? No caso aqui, já que é a soma dos capacitores.
e, e por isso, certamente, é maior do que C1. Esta é a resposta. A capacitância equivalente é maior do que a capacitância de um dos capacitores, já que é a soma das duas capacitâncias. A letra D pergunta se a soma das cargas armazenadas em C1 e C2 é maior, menor ou igual à carga armazenada originalmente em C1. Bom, lembre-se que na ligação em paralelo, a carga total é igual à soma das cargas em cada capacitor. Por isso, esta soma certamente, né, é maior do que uma das cargas, já que é a soma. Então, esta aí é a resposta dessas questões referente ao problema 5, muito elementar. Bom, vamos agora responder a questão 7 da lista 5. Para cada circuito da figura, determine se os capacitores estão ligados em série, em paralelo ou nem em série nem em paralelo. Muito bem, então é uma questão bem simples. Vocês devem observar que a condição para que dois capacitores estejam em paralelo é que a diferença de potencial entre os seus polos seja a mesma, né? Que eles estejam ligados nos mesmos polos da bateria. O que a gente conclui facilmente, né? Que os arranjos referente aos itens C, B e C, note que eles estão ligados nos mesmos pontos da bateria. Portanto, este arranjo, o arranjo B com o arranjo C, eles estão ligados nos mesmos pontos do circuito correspondente aos polos da bateria. Portanto, eles estão em paralelo. Já o arranjo A, nota-se facilmente que eles estão ligados em série. Esta é a resposta da questão 7. Bom, vamos agora responder a questão 10. A questão 10 diz o seguinte: uma barra de material dielétrico é introduzida entre as placas de um dos capacitores iguais da figura a seguir. Determine se cada uma das propriedades do capacitor mencionadas a seguir aumenta, diminui ou permanece constante. Então, são várias perguntas que são colocadas aqui, né? Ele quer saber o que acontece com a nova capacitância desse capacitor que foi colocado um dielétrico, o que acontece com a sua carga, a sua nova diferença de potencial, a energia potencial, e depois que responda todas essas questões em relação ao outro capacitor que não foi colocado, o dielétrico. Bom, facilmente a gente já conclui, né, que colocando um dielétrico entre as armaduras de um capacitor, a capacitância fica multiplicada pelo valor da constante dielétrica do material, que é maior do que 1 quando se trata de um dielétrico. Portanto, a nova capacitância certamente vai aumentar. Com relação ao item B, o que acontece com a carga? Bom, antes de se colocar esse dielétrico, a capacitância equivalente, já que é um circuito em série, é C sobre 2. E se calcularmos a carga, a capacitância nos dá C2 vezes V, onde V é a diferença de potencial nos polos da bateria. Portanto, esta é a carga que tínhamos originalmente antes de colocar o dielétrico. Agora, observe que, como a associação é em série, é óbvio que todos os capacitores terão, antes de colocar o dielétrico, a mesma carga. Quando se coloca o dielétrico, aí o que acontece? A capacitância desse capacitor muda, como já vimos no item A. E se calcularmos agora a nova capacitância equivalente, neste caso, basta multiplicar a capacitância desse capacitor, que é C, por a capacitância desse novo capacitor, que é K vezes C, e dividir pela soma. E se resolvermos isso, vamos encontrar este resultado. Esta é a capacitância equivalente do circuito. Agora sim, a gente nota que esta razão K sobre K mais 1, ela é maior do que meio, já que K é maior do que 1, que é a capacitância, que é
que é exatamente a constante, né? A constante dielétrica. Por isso, pessoal, a carga aumenta, né? Por que que aumenta? Porque esse valor é maior do que 1 e nós sabemos que a carga aumenta porque ela é diretamente proporcional à capacitância. E a capacitância equivalente, vocês notam aqui, que ela no caso, maior do que a capacitância anterior, que é C sobre 2. Essa razão K sobre K mais 1 é maior do que 1 sobre 2. Portanto, a capacitância aumentou, naturalmente a carga aumentou. Esta é a resposta do item B. E, com relação ao item C, pergunta-se sobre a diferença de potencial entre as placas. Bom, antes, a diferença de potencial para cada um dos capacitores, antes de se colocar este dielétrico, era quem é V sobre 2, que é a diferença de potencial fornecida pela bateria dividido por 2. Quando ligamos o dielétrico à carga, agora já não é mais a mesma. A nova carga nesse capacitor vai ser dada por essa expressão, como já tínhamos calculado anteriormente aqui no item B. Portanto, a nova carga é dada por essa expressão. Como a capacitância, neste caso, do capacitor que foi colocado o dielétrico é K vezes C, então a nova diferença de potencial neste capacitor, que a pergunta refere-se a este capacitor aqui, nesse caso é dividir a nova carga pela nova capacitância. Só que a nova carga é esta daqui. E se dividirmos pela nova capacitância, que é essa daqui, teremos este resultado, que é V sobre K mais 1. Como K mais 1 é maior do que 1, então conclui-se que V sobre K mais 1 é menor do que V sobre 2. Portanto, o resultado vai ser menor. Esta é a conclusão que a gente tira no item C. E no item D é sobre a energia potencial. Bom, a expressão que define a energia potencial é em função da capacitância e da diferença de potencial, é dada por U igual a 1 meio de C vezes V ao quadrado. Esta é a fórmula para calcular a energia potencial. No nosso caso, o capacitor tem uma capacitância C e uma diferença de potencial V sobre 2. Se colocarmos na fórmula, a energia é 1 meio vezes C vezes V sobre 2, que é a diferença de potencial neste capacitor, antes de se colocar o dielétrico, ao quadrado. Muito bem. Agora, com o novo dielétrico, a nova capacitância não é mais C, é K vezes C, e a diferença de potencial entre as suas armaduras não é mais V sobre 2, e sim V sobre K mais 1, como já tínhamos obtido no item C. Portanto, fazendo as contas, a gente conclui que a nova energia potencial é 4K dividido por K mais 1 ao quadrado, vezes a energia potencial antes. Como 4K é menor do que K mais 1 ao quadrado, já que K é maior do que 1, significa que 4K sobre K mais 1 ao quadrado é menor do que 1, assim a energia potencial diminui. Este é o resultado do item D. É apenas uma interpretação desses resultados, dessas fórmulas. E o item E refere-se ao segundo capacitor, onde não foi modificado. Bom, com relação à capacitância, respondendo o item A, não acontece nada, ela não muda, portanto não muda. A nova carga, claro que muda, porque se você introduzir aqui, se você introduz no primeiro capacitor um dielétrico, muda-se a carga, como eles estão em série, naturalmente, que a carga do capacitor com o dielétrico vai ser a mesma do capacitor sem o dielétrico, já que eles estão associados em série. Com relação à diferença de potencial, né, nesse caso, como a DDP no que tem o dielétrico diminui, significa que no outro capacitor deve aumentar, já que a soma tem que dar igual a da bateria, que é V. Com relação
a energia potencial. Nós vimos também a questão da conservação da energia, como o que tem o dielétrico diminui, como o capacitor que tem o dielétrico, a energia potencial diminui, naturalmente, pela conservação da energia, no outro capacitor deverá aumentar. Está aí respondido essa questão. Questão longa, com muitas interpretações, mas que com cuidado dá para fazer facilmente. Bom, agora nós vamos responder a questão 11. As capacitâncias C1 e C2, com C1 maior que C2, são ligadas a uma bateria, primeiro separadamente, depois em série, depois em paralelo. Coloque os arranjos na ordem da carga armazenada, começando pela maior. Pois bem, é muito simples esse problema. Primeiro, vocês notem que em paralelo a carga total é a soma. Por isso, nesse arranjo, a carga total é maior em paralelo. Porque em paralelo vai ser C1 mais C2 vezes a diferença de potencial. Depois, a carga é maior quando o C1 for ligada sozinha. Por quê? Porque a capacitância de C1 é maior do que a capacitância de C2. E vale, nesse caso, Q1 vezes Q1 é igual a C1 vezes V. Depois, quando C2 for ligado sozinha, essa vai ser a segunda ordem, a terceira ordem. Nesse caso, Q2 é C2 vezes V. E, finalmente, quando o arranjo for ligado em série, porque, neste caso, a capacitância da associação em série, neste caso, é menor do que a capacitância de qualquer um dos capacitores individuais. Portanto, a capacitância em série é a menor de todas. Este aí, portanto, a ordem colocada é que em Q a carga acumulada na associação em paralelo é maior do que Q1, que é maior que Q2, que é maior que a associação em série. Esta é a resposta da questão 11. Bom, agora vamos aos problemas. E os problemas, começaremos com o primeiro problema. Problema 1. Os dois objetos de metal da figura a seguir possuem cargas de 70 picocoulombs e menos 70 picocoulombs, que resultam em uma diferença de potencial de 20 volts. Pergunta-se qual é a capacitância do sistema. Letra B, se as cargas mudam para mais 200 picocoulombs e menos 200 picocoulombs, qual é o novo valor da capacitância? E em seguida, qual é o novo valor da diferença de potencial? Pois bem, são aí 3 questões. Vamos responder na primeira questão, bem elementar. É só lembrar da relação que há entre a carga, a capacitância e a diferença de potencial. A gente chega na capacitância do sistema. Nesse caso, a capacitância do sistema é dada pela carga dividida pela diferença de potencial, que nesse caso dá 70 picocoulombs por 20 volts, dá 3,5 picofaraday. Bom, com relação à outra pergunta, se as cargas mudam para 200 picocoulombs e menos 200 picocoulombs, qual é o novo valor da capacitância? Bom, a capacitância não depende da carga do sistema. Ele depende da geometria dos capacitores e da distância que estão essas placas. Por isso, ela se mantém constante e vale o mesmo valor encontrado no item A. E no item C, qual é o valor da diferença de potencial? Como vimos, a carga é dada por a capacitância equivalente vezes a diferença de potencial. Se agora a carga muda para 200 picocoulombs, se pegarmos a capacitância anterior e dividirmos 200 picocoulombs por 3,5 picofarad, encontraremos 57 volts. Esta é a resposta. Ok, vamos agora ao problema 2. O capacitor da figura possui uma capacitância de 25 microfarad e está inicialmente descarregado. A bateria produz uma diferença de potencial de 120 volts. Pergunta-se, quando a chave S é fechada, qual é a carga total que passa por ela? Ora, é uma questão bem elementar, é uma aplicação direta de fórmula. Neste caso, um capacitor está carregado quando a diferença de potencial entre as suas armaduras coincidir
com a força eletromotriz da bateria. E neste caso, a corrente cessa. Toda a carga do capacitor passou pela bateria. Então, pela relação Q igual a C delta V, obtém-se a resposta, que nesse caso dá 3 milicoulomb, né? O milli é 10 a menos 3. Multipliquemos, então, o valor da capacitância pelo valor da diferença de potencial, que a gente encontra, assim, a resposta desse problema. Ok? Agora vamos responder o problema 3, que diz o seguinte: um capacitor de placas paralelas possui placas circulares com um raio de 8,20 centímetros, separados por uma distância de 1,30 milímetros. Letra A, calcule a capacitância. Letra B, qual é a carga das placas se uma diferença de potencial de 120 volts é aplicada ao capacitor? Ora, primeiro, a área de uma das placas do capacitor é dada por A igual a πr ao quadrado, já que se trata de um disco de raio R. E como se trata de um capacitor de placas paralelas, naturalmente a capacitância é dada por essa expressão, ε0A sobre D, onde D é a distância entre as placas do capacitor. E então, se substituirmos a expressão da área aqui, obteremos esta fórmula. Substituindo os valores numéricos, encontramos 144 picofarad, respondendo assim o item A. No item B, ele pergunta qual é a carga das placas se uma diferença de potencial de 120 volts é aplicada ao capacitor. Bom, nós já temos o valor da capacitância e sabemos agora que a diferença de potencial é 120 volts. Então, é só usar a expressão da carga. Carga é igual a capacitância, já obtida no item anterior, vezes a diferença de potencial, no caso 120 volts, multiplicando, o resultado dá 17,3 nanocoulombs. Esta é a resposta da questão 3. Bom, vamos agora responder uma questão que não está na lista 5 e que vale a pena discuti-la com mais cuidado. No fundo, é uma aplicação da questão do cálculo da diferença de potencial em um capacitor, quando conhecemos a geometria desse capacitor. Então, o problema é o seguinte: determine uma expressão para calcular a capacitância de um capacitor esférico de raios A e B, com A menor que B. A figura ilustra, então, este capacitor. A primeira coisa que você tem que fazer para responder essa questão é lembrar da lei de Gauss. A lei de Gauss nos garante que o fluxo do campo elétrico através de uma determinada gaussiana, de uma área, vezes ε0, a permissividade elétrica do meio, é igual à carga. Esta é a famosa lei de Gauss. Pois bem, os problemas que nós resolvemos em nosso curso, todos eles, nós tomávamos a superfície gaussiana de tal forma que o campo elétrico fosse constante. E, portanto, os valores, portanto, também do campo elétrico, o vetor campo elétrico e o vetor de área, dA, eram tomados de tal forma que fossem paralelos. Era esta a forma correta que tomávamos da questão da superfície gaussiana. Por isso, pessoal, esta integral fica muito simples, já que o campo elétrico e o vetor de área são paralelos. Eles, no caso, o vetor de área sempre é perpendicular à superfície, e o campo elétrico, nesse caso, também é perpendicular à superfície. Portanto, essa integral fica igual a este resultado que está ilustrando aqui, que é igual a ε0E vezes A, ou, nesse caso, Q igual a ε0E vezes A, no caso, é a área da superfície esférica, a superfície gaussiana, 4πr ao quadrado, em que R é uma superfície gaussiana. E nesse caso está mostrado aqui em vermelho a superfície gaussiana, uma superfície esférica de raio R. Pois bem, o que resta-nos agora? Isolar e achar o campo elétrico, que nesse caso, o campo elétrico, isolando, nos dá
é igual a 1 sobre 4πε0 Q sobre r ao quadrado. Pois bem, agora vamos calcular a questão da diferença de potencial entre as placas do capacitor. Nesse caso, basta calcular a integral V. A integral, no caso, a diferença de potencial é igual à integral de E ds. É importante salientar que a integral é feita tomando a trajetória através de uma linha do campo elétrico no sentido da placa negativa, até a placa positiva. Este é o sentido indicando aqui em verde a trajetória da integração da placa negativa para a placa positiva. Nesse caso, o meu ds ele é o negativo de dr, né? Já que ds aponta para dentro e o dr aponta para fora da esfera de raio A. Portanto, eles têm sentidos contrários. Substituindo na expressão anterior, né, aqui nós teremos este resultado, que a diferença de potencial entre as armaduras aí desse capacitor é ds, nesse caso vai dar menos Q sobre 4πε0, né, dr sobre r ao quadrado. Esse menos, novamente, é por conta dos sentidos desses dois vetores que são invertidos. Bom, fazendo essa integral simples, né, encontramos que dá este resultado, ilustrado aqui na figura, Q sobre 4πε0, 1 sobre A menos 1 sobre B, o que dá esse resultado. Essa é a diferença de potencial. E assim, como a capacitância de um capacitor é Q sobre a diferença de potencial, se substituirmos o resultado anterior aqui nessa expressão e eliminarmos aí a carga Q, obtemos a capacitância de um capacitor esférico. Esta é a fórmula e que servirá para responder o problema seguinte. Ok? Bom, vamos responder a questão 4. A questão 4 refere-se a um capacitor esférico de raios 38 milímetros e 40 milímetros. Pergunta-se qual é a capacitância. Ora, facilmente a gente pode calcular a capacitância desse capacitor usando a expressão do problema anterior, que é dada por 4πε0 AB sobre B menos A. Substituindo os valores numéricos, né, e tendo cuidado aí, né, de fazer essa continha, obtemos 84,5 picofarad. A letra B pergunta-se qual é a área das placas de um capacitor de placas paralelas com a mesma capacitância e a mesma distância entre as placas. Ora, esse resultado é bem simples. Basta lembrar que, neste caso, a distância entre as placas do capacitor de placas paralelas será a diferença dos raios das esferas. Nesse caso é B menos A. E a fórmula, lembre que a fórmula do capacitor de placas paralelas é dada por essa expressão, ε0A, sobre a distância entre suas placas, que é, nesse caso, B menos A. Substituindo os valores numéricos, né, obtemos este resultado, 191 centímetros quadrados. Mas antes de substituir, é claro que eu tenho que isolar a área desta expressão. E nesse caso, isolando e aplicando os valores numéricos, encontramos a resposta, 191 centímetros quadrados. Bom, vamos agora responder a questão 8, o problema 8. Quantos capacitores de 1 microfarad devem ser ligados em paralelo para armazenar uma carga de 1 coulomb, com uma diferença de potencial de 110 volts entre as placas dos capacitores? Bom, perceba aí que cada capacitor tem uma capacitância de 1 microfarad. Note também que a carga que tem que armazenar é de 1 coulomb e que a diferença de potencial é de 110 volts, já que eles estão em paralelos. Bom, primeiro vamos determinar a capacitância equivalente. Como são N capacitores associados em paralelo, a capacitância equivalente é dada multiplicando o número de capacitores vezes a capacitância de um dos capacitores, que nesse caso aqui é dado por C equivalente igual a N vezes C, né? Lembrando que C é a capacitância de um dos capacitores, que nesse caso vale 1 microfarad. Pois bem, lembrando que a carga
a carga, nesse caso, a carga total, é a capacitância equivalente vezes a diferença de potencial, que nesse caso é 110 volts. Se pegarmos o valor dessa capacitância equivalente, que é N vezes C, e substituirmos aqui, e logo depois isolar N, encontraremos que N, que é o número de capacitores, é igual a Q dividido por V vezes C. Como Q é a carga que nós queremos, é de 1 coulomb, V é a diferença de potencial, 110 volts, e C, a capacitância, vale 1 microfarad. Fazendo as contas, dá 9,09 vezes 10 elevado a 3. Esse é o número de capacitores que temos que armazenar, uma quantidade absurda, né? Impraticável neste caso. Bom, vamos agora responder a questão 9. A questão 9 refere-se à figura 25 e 27 do livro do Halliday, que diz assim: os três capacitores da figura a seguir estão inicialmente descarregados e têm uma capacitância de 25 microfarad cada um. Uma diferença de potencial de 4.200 volts entre as placas dos capacitores é estabelecida quando a chave é fechada. Pergunta-se qual é a carga total que atravessa o medidor A. Ora, basta calcularmos a capacitância equivalente desse sistema e, em seguida, determinar a carga total. Como os capacitores estão associados em paralelo por isso, portanto, a capacitância equivalente é 3 vezes C, 3C, onde C é a capacitância de um dos capacitores. Por outro lado, a carga pode ser calculada pegando essa capacitância equivalente e multiplicando pela diferença de potencial, que no caso é 4.200 volts. O resultado, portanto, está mostrado aqui na tela. Nesse caso, vai ser 3 vezes 25 microfarad vezes 4.200 volts, o que dá 315 milicoulombs. Esta é a resposta da questão 9. Bom, a questão 10 diz o seguinte: determine a capacitância equivalente do circuito a seguir. Neste caso, a capacitância do capacitor 1 vale 10 microfarad, o capacitor 2 vale 5 microfarad e o capacitor 3, 4 microfarad. Muito simples. Vocês observem que os capacitores 1 e 2 eles estão associados em série. Portanto, a capacitância equivalente desses dois capacitores basta multiplicar e dividir pela soma. Pois bem, em seguida, esse arranjo agora, esse capacitor, vai estar aqui, vai estar em paralelo com C3. Então, basta somar a capacitância C1, C2 dividido por C1 mais C2 com o capacitor 3, que vai dar a capacitância equivalente. Esta aí é a capacitância total do sistema. Bom, se substituirmos os valores numéricos, né, encontramos 7,33 microfarad, respondendo assim o problema 10. Bom, no problema 11, pede-se para você determinar a capacitância equivalente do circuito a seguir. É um arranjo agora um pouco diferente, mas que resolve facilmente. Pois bem, observe que os capacitores 1 e 2 estão em paralelo, já que eles estão conectados neste ponto e neste ponto. Portanto, eles estão a uma mesma diferença de potencial, portanto, estão em paralelo. Por isso, a capacitância desse conjunto, que eu vou chamar de C12, é a soma das capacitâncias desses capacitores. Agora, este capacitor, né, estará agora em série com C3. Portanto, basta multiplicar C12 com C3 e dividir pela soma. É uma maneira rápida de você determinar a capacitância equivalente entre dois capacitores associados em série. Neste caso, o resultado, após simplificações, vai ficar C1 mais C2 vezes C3, dividido por C1 mais C2 mais C3, que é o resultado da capacitância equivalente. Agora, basta substituir os valores numéricos e o resultado nos dá 3,16 microfarad. Esta é a resposta da questão 11. Bom, a questão 12
refere-se a dois capacitores de placas paralelas, ambos com uma capacitância de 6 microfarad, são ligados em paralelo a uma bateria de 10 volts. Portanto, como eles estão ligados em paralelo, eles ficam submetidos a essa mesma diferença de potencial. Em seguida, a distância entre as placas de um dos capacitores é reduzida à metade. Ora, quando você aproxima as placas desses capacitores, certamente a capacitância deve mudar, no caso, aumentar. Quando essa modificação acontece, pergunta-se qual é a carga adicional transferida aos capacitores pela bateria e qual é o aumento da carga total armazenada pelos capacitores. Bom, facilmente você pode responder essa questão, né, atentando ao seguinte: antes da modificação, a carga total é dada pela expressão carga total é a capacitância equivalente vezes a diferença de potencial. Como a associação é em paralelo, basta somar as capacitâncias desses capacitores, o que dá 12 microfarad. Então, multiplicando 12 microfarad vezes 10 volts, que é o que a bateria fornece, dá 120 microfarad. Esta é, no caso, a carga total do sistema, no caso aí, da associação em paralelo. Bom, após agora a modificação, a capacitância de um dos capacitores será multiplicada por 2, já que quanto menor a distância, maior é a capacitância. Nesse caso, a capacitância agora passa a ser 12 microfarad de um dos capacitores, né? Bom, assim a nova capacitância, já que eles estão em paralelo, basta somar 6 do primeiro, que não foi modificado, com 12 com o segundo, que foi modificado, o que dá 18 microfarad. Assim, a variação da capacitância equivalente vai ser, no caso, 18 microfarad, que é a capacitância depois da modificação, menos 12 microfarad, que era antes da modificação, o que dá um aumento na capacitância de 6 microfarad. Ora, o aumento nos dois casos será igual a, no caso, a carga total, o aumento da carga total, nesse caso, será pegar esse aumento, que é 6 microfarad, e multiplicar pela diferença de potencial, que é 10 volts, o que dá 60 microfarad. Esta é a resposta, portanto, da questão. Agora vamos ao slide 13, a questão, problema 13. Bom, o problema 13 diz o seguinte: um capacitor de 100 picofarad é carregado com uma diferença de potencial de 50 volts e a bateria usada para recarregar o capacitor é desligada. Pois bem, em seguida o capacitor é ligado em paralelo com um segundo capacitor inicialmente descarregado. Se a diferença de potencial entre as placas do primeiro capacitor cai para 35 volts, qual é a capacitância do segundo capacitor? Muito bem. Bom, o que você tem que observar é que inicialmente o capacitor 1 possui uma carga dada por Q1 igual a capacitância vezes a diferença de potencial, onde a capacitância é 100 picofarad e a diferença de potencial é 50 volts. Essa é a primeira situação. Bom, lembre que a carga é conservada e por isso nós temos que escrever que neste caso a carga 1, né, vai ser igual a Q1' mais Q2, onde eu estou supondo que Q1' e Q2 são as novas cargas dos capacitores 1 e 2, ligados em paralelo agora, sob uma diferença de potencial, sob uma nova diferença de potencial de, nesse caso, 35 volts. No caso, a nova carga do primeiro capacitor é só pegar a sua capacitância vezes essa nova diferença de potencial, e a carga do segundo capacitor é a sua capacitância vezes essa mesma diferença de potencial, já que eles estão em paralelo. Bom, agora nós podemos substituir a expressão 3, que é exatamente esses resultados, na expressão 2 aqui, né? Combinando também com 1. Se você substituir então 1 e 2 e 3, vamos obter este resultado, que nesse caso coloca-se aqui Q1, quem é Q1? No caso é C1 vezes V1,
Quem é Q1', nesse caso vai ser C1 vezes V2, colocado aqui. E quem é Q2 neste caso é C2 vezes V2, colocamos aqui. Isolando C2, a capacitância do segundo capacitor, chegamos a esse resultado. E aí, substituindo os valores numéricos, 50 menos 35 sobre 35 vezes 100 picofarad dá 43 picofarad. Esta é a resposta do problema 13. Vamos agora ao problema 17. O problema 17 diz o seguinte, que na figura, uma diferença de potencial de 100 volts é aplicada ao circuito e os valores das capacitâncias são 10 microfarad, 5 microfarad e 4 microfarad para o terceiro capacitor. Se o capacitor 3 sofrer uma ruptura dielétrica e passa a se comportar como um condutor, determine, neste caso, o aumento da carga do capacitor 1 e o aumento da diferença de potencial entre as placas do capacitor 1. Ok. Bom, vamos então vamos determinar primeiro a carga no capacitor 1 antes da ruptura dielétrica em C3. Neste caso, C1 e C2, se vocês observarem bem, C1 e C2 estão em paralelo, portanto, a diferença de potencial entre esses dois capacitores é a mesma. Devemos determinar a diferença de potencial em C1. Bom, a capacitância equivalente a C1 e C2, neste caso, é só somar, porque eles estão em paralelo. O resultado dá esse aqui mostrado na tela, C1 mais C2. Pois bem, note que C12 está em série agora com C3, com esse daqui. E, portanto, as cargas são iguais na associação em série. A carga C12 e em C3 vale, portanto, Q igual a C equivalente vezes a diferença de potencial. A diferença de potencial em C1, portanto, é só pegar a carga e dividir pela a capacitância equivalente de 1,2, que nesse caso vai ser C equivalente vezes a diferença de potencial dividido pela soma C1 mais C2, ok? Onde nesse caso o C equivalente a que me refiro, a gente pode obter, no caso, obtivemos anteriormente. Pois bem, no caso, o C equivalente é o produto da capacitância entre C1 e C2 vezes C3, dividido pela soma de C12 por C3, que nesse caso é C1 mais C2 mais C3. Calculando, dá 3,16 microfarad. Agora sim, a gente pode obter a diferença de potencial no primeiro capacitor, que nesse caso vai ser C equivalente, que é 3,16 microfarad, vezes 100 volts, dividido pela soma das capacitâncias de 1 com 2, C12, o que dá 21,1 volts. Isso aí representa, portanto, a diferença de potencial no capacitor 1. Pois bem, como C1 e C2 funcionando, a nova diferença de potencial agora é 100 volts, já que estão em paralelo. É verdade? Neste caso, C1 e C2 estão em paralelo. Significa, portanto, que houve um aumento da diferença de potencial de 100 volts menos 21,1. Houve um aumento de 78,9. Veja que eu peguei o 21,1 do resultado obtido anteriormente. Assim, a resposta é 78,9 volts. Isso representa o aumento, no caso da diferença de potencial. O aumento da diferença de potencial entre as placas do capacitor 1. Claro, o aumento da carga no capacitor 1 fica fácil. Agora é só pegar a capacitância de C1 e multiplicar por essa diferença de potencial que representa o aumento. E o resultado dá 789 microcoulombs. Esta é a resposta da questão 17. Bom, a questão 20 é uma questão muito bonita. Ela diz o seguinte: a figura mostra um capacitor variável com dielétrico de ar, do tipo usado para sintonizar manualmente receptores de rádio.
O capacitor é formado por dois conjuntos de placas intercaladas, um grupo de placas fixas ligadas entre si e um grupo de placas móveis, nesse caso na cor verde, também ligadas entre si. Considere um capacitor com 4 placas de cada tipo, todas com uma carga, com uma área de 1,25 cm². A distância entre as placas vizinhas é de 3,40 milímetros. Pergunta-se qual é a capacitância máxima do conjunto. Muito bem, então nós temos que determinar aí a capacitância equivalente. É só isso. Determina a capacitância equivalente desse conjunto. Como tem 4 placas fixa e 4 placas móveis, então entre uma placa e outra nós temos um capacitor. Então a capacitância é máxima quando toda a área de uma das placas móveis for introduzida entre duas placas fixas. A capacitância de cada capacitor de placas paralelas é dada por esta fórmula. Nesse caso, é C0 igual a Y0A sobre D, em que A é a área e D é a distância entre as placas. Pois bem, como são 8 placas, né, significa que teremos 7 capacitores associados em paralelo. Se 8 placas, uma intercalada com a outra, nos dá, no caso, 7 capacitores em paralelo. Neste caso, a capacitância equivalente será 7 vezes a capacitância de um dos capacitores. Já sabemos como calcular, portanto, colocando os dados numéricos, encontramos 2,28 picofarad. Muito simples a questão, mas exige uma interpretação. Perceba que realmente são 7 capacitores associados em paralelo. Se você contar aqui, né, você tem entre este um capacitor, entre esse outro, outro e assim por diante. Ok? Bom, a questão 21 diz o seguinte. Na figura, as capacitâncias são 1 microfarad, 3 microfarad e 2 capacitores são carregados com a diferença de potencial de 100 volts, de polaridades opostas. Essa é uma informação importante. Em seguida, as chaves 1 e 2 são fechadas. Pergunta-se qual é a nova diferença de potencial entre os pontos A e B, depois que as chaves são fechadas, e qual é a nova carga do capacitor 1. E pergunta-se também qual é a nova carga do capacitor 2. Pois bem, pessoal, em relação aos pontos A e B, os capacitores estão em paralelo, ok? Quando as chaves são fechadas. Portanto, a gente pode somar as capacitâncias desses capacitores quando as chaves são fechadas. E no caso dá, neste caso, dá 4 vezes 10 elevado a menos 6 farad. Bom, mas antes as cargas 1 e 2 eram, nesse caso, C1 vezes V e C2 vezes V, que nesse caso dá 1 vezes 10 a menos 4 para o primeiro capacitor e o segundo capacitor 3 vezes 10 a menos 4, isso antes, né? Fechando a chave, né, com as polaridades são opostas, né, então a carga total agora vale, neste caso, vamos ter que diminuir, já que as polaridades são opostas, o que vai dar 3 vezes 10 a menos 4 e menos 1 vezes 10 a menos 4, que dá 2 vezes 10 a menos 4. Assim nós podemos agora responder a letra A. A diferença de potencial entre os pontos A e B é dada por, neste caso, basta pegar a carga, nesse caso 2 vezes 10 a menos 4, e dividir pela capacitância, nesse caso 4 vezes 10 a menos 6 farad, que é a capacitância equivalente. Assim a gente obtém a DDP entre os pontos A e B. Bom, a pergunta seguinte, qual é a nova carga do capacitor 1 e 2? Podemos responder as questões, os itens B e C, lembrando que é só multiplicar a capacitância de cada um dos capacitores por essa diferença de potencial encontrada no item A. O resultado está aí na tela, 5 vezes 10 a menos 5 e 1,5 vezes 10 a menos 4 coulomb, ok? Bom, agora vamos responder a questão 22. A questão 22 diz que na figura a diferença de potencial na bateria é 10 volts, a capacitância 1 é 10 microfarad, a capacitância 2 e 3 vale 20 microfarad. A chave S é acionada para a esquerda e permanece nessa posição até
o capacitor 1 atingiu o equilíbrio, ok? E em seguida a chave é acionada para a direita, ou seja, desliga-se a bateria. Quando o equilíbrio é novamente atingido, qual é a carga do capacitor 1? Pois bem, bom, note que na primeira situação, né, o capacitor ao atingir o equilíbrio, ou seja, as placas ficam submetidas a uma mesma diferença de potencial da bateria, que nesse caso vale 10 volts. E, portanto, a carga armazenada aí neste capacitor, no primeiro momento, vai ser a capacitância dele vezes a diferença de potencial, que no caso é 10 volts, o que dá 100 microcoulombs. Essa é a carga total. Bom, ao acionar a chave para a direita, essa carga ela se mantém como 100 microcoulombs e a bateria não mais alimentará os capacitores. Bom, ao desligar a fonte, girando a chave para a direita, esta carga será distribuída para os demais capacitores. Vamos chamar de Q1 a carga do primeiro capacitor, Q2 do segundo e Q3 do terceiro. E nesse caso, pela conservação de carga, podemos escrever que Q, a carga total, é a soma das cargas agora nos capacitores na situação 2. Muito bem. Primeira coisa que vocês têm que observar é que a capacitância do capacitor 2 é igual ao do capacitor 3 e eles estão em paralelo. Por isso, as cargas que eles vão armazenar serão iguais. E neste caso, vale Q2 e Q3 são iguais. Q2 é igual a Q3. Bom, e a capacitância resultante desses dois capacitores associados em paralelo, C2 com C3, basta somar as capacitâncias, que nesse caso dá 20 mais 20. Né? Somando dá 20 mais 20, que dá 40 microfarad. Comparando agora esta capacitância, que 40 microfarad, com a capacitância do primeiro capacitor, que é 10, a gente nota que será a carga acumulada aí, nesse conjunto, será 4 vezes maior que no primeiro capacitor. É isso que a gente conclui. Portanto, eu posso escrever 4Q1, né, é igual à carga acumulada no conjunto 2, 3. E nesse caso, né, como o conjunto 2, 3 está associado em paralelo com o conjunto, como o conjunto 2, 3 é uma associação em paralelo, então basta somar as cargas, nesse caso Q2 mais Q3, que nesse caso dá 2Q2. Bom, como a carga, nesse caso a carga do conjunto é 4Q1 é igual a 2Q2, então eu posso escrever Q2 como sendo 2Q1, ok? Simplesmente separando o Q2, ok? Aplicando a expressão 2, já que as cargas são iguais em 2 e 3, e a expressão 3, já que Q2 é 2 vezes Q1, na expressão 1, que é exatamente essa daqui, notamos que o resultado vai dar Q1 mais 2Q1 mais 2Q2, isso aqui nos dá 5Q1, que é igual à carga total. Isolando Q1, encontramos 100 microcoulombs dividido por 5, o que dá uma carga de 20 microcoulombs. Esta é a carga 1. A carga 2 e 3 são iguais, né? E nesse caso, porque as capacitâncias são iguais, e neste caso vale 2 vezes 20 microcoulombs, que dá 40 microcoulombs. Então, apenas interpretar bem essa questão aí da associação, quem é que está em paralelo, fazer essa associação e assim determinar os valores das cargas. Bom, vamos para a última questão, que é referente ao capacitor de placas paralelas, cujo dielétrico é o ar. Ele tem uma capacitância de 1,3 picofarad. A distância entre as placas, nesse caso, é multiplicada por 2, aumenta a distância entre as placas. E, naturalmente, a capacitância diminui, não é isso? E o espaço entre as placas é preenchido com cera, que é um dielétrico, o que faz a capacitância aumentar para 2,6 picofarad. Bom, o aumento se deve, naturalmente, por conta desse dielétrico. Ele quer que se determine a constante dielétrica da cera. Bom, primeiro note que a capacitância de um capacitor de placas paralelas é dado por essa expressão. Muito bem. Ao colocar um dielétrico, que no caso é a cera,
entre as placas e multiplicar a distância por 2, a nova capacitância é dada, nesse caso, por essa expressão, porque vai ser a constante dielétrica vezes a y0 vezes A, dividido pela nova distância, que é 2D. Pois bem, neste caso, esse K é a constante dielétrica da cera, que devemos achar. Pois bem, se dividirmos C' por C, vamos encontrar K sobre 2. Agora, é só dividir um pelo outro. E assim encontramos a resposta como sendo K4. E assim terminamos mais uma lista. Espero que essa discussão tenha ajudado a você a compreender a maior parte das questões colocadas aí como sendo a lista 5. Bom, bons estudos e aproveitem.